Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 16 de outubro de 2025, quinta-feira. Você sabe como a Bíblia foi escrita? A Bíblia nasceu dentro da história humana, escrita ao longo de muitos anos por mãos humanas, dizendo coisas do relacionamento do homem com Deus. A palavra de Deus, expressada em línguas humanas, se faz semelhante à linguagem humana, como a palavra do Eterno Pai. Assumindo a nossa frágil condição humana, se fez semelhante aos homens, Dei Verbum 13. A palavra de Deus abre a história com a criação do mundo e do homem. Deus disse, Gênesis 1:3, proclama que o seu centro está na encarnação do Filho Jesus Cristo, verbo que se fez carne, João 1:14, e fecha com a promessa do encontro com ele numa vida sem fim. Sim, eu virei em breve. Apocalipse 22, versículo 20. A tradição da igreja foi aos poucos discernindo quais escritos eram inspirados. A lista desses escritos é denominada de cânon das escrituras, palavra grega que significa medida, regra. Nem todos os livros escritos entre o povo de Deus fazem parte do cânon da Sagrada Escritura. Muitos livros se perderam com o tempo. O cânon compreende 46 livros para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento. Os judeus consideravam que existiam dois cânones, o breve, escrito em hebraico, palestinense, e o longo, que incluía escritos em grego, alexandrino. O Antigo Testamento em hebraico, cânon breve, é formado por 39 livros e se divide em três partes: a Torá, os profetas e os escritos. O cânon alexandrino, Antigo Testamento, que compreendia também os livros escritos em grego, está formado por 46 livros. A versão grega da Bíblia, conhecida como dos 70, contém 7 livros a mais: Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus e Sabedoria, além de partes do livro de Esther e Daniel. Os judeus de Alexandria tinham um conceito mais amplo da inspiração bíblica, convencidos de que Deus não deixava de se comunicar com o seu povo, mesmo fora dos limites da Palestina, e de que o fazia iluminando os seus filhos nas circunstâncias em que se encontravam. Os apóstolos, ao levarem o evangelho ao mundo greco-romano, utilizaram o cânon alexandrino. O cânon do Novo Testamento é formado por 27 livros e se divide em 4 partes: Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, Cartas e Apocalipse. No século I, o número dos livros variava de comunidade para comunidade. No século II, algumas correntes heréticas afirmavam que apenas o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo eram inspiradas e pretendiam introduzir seus próprios escritos, de modo que foi necessária a formação do cânon para os livros do Novo Testamento. O Concílio de Hipona, em 393, e os de Cartago, em 397 e 419, reconheceram o cânon de 27 livros para o Novo Testamento. A chegada do protestantismo no século XVI reacendeu antigas reflexões acerca da inspiração dos livros sagrados. O Concílio de Trento, em 1545, definiu dogmaticamente a lista dos livros do Novo Testamento para a Igreja Católica. Antes de se tornar um livro, a Bíblia foi vivida e experimentada, foi contada e celebrada, e na medida do possível, algumas pessoas começaram a escrever a experiência do povo de Deus. As formas de leitura e de interpretação variam de acordo com a comunidade. Os acontecimentos bíblicos podem ser vistos por vários ângulos. A intenção é descobrir a verdadeira mensagem de Deus, comunicada em linguagem humana, movido pela fé, conduzido pelo Espírito do Senhor, que enche o orbe da terra. O povo de Deus esforça-se por discernir os acontecimentos, nas exigências e nas aspirações de nosso tempo, em que participa com outros homens quais os sinais verdadeiros da presença ou dos desígnios de Deus. A fé, com efeito, esclarece todas as coisas com luz nova, manifesta o plano divino sobre a vocação integral do homem e, por isso, orienta a mente para soluções plenamente humanas. Que nós possamos ler a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, porque ela ilumina a nossa vida, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Você, no dia de hoje, já abriu a palavra de Deus aleatoriamente para ouvir o recado que Deus tem para dizer a você no dia de hoje? Você procura estudar a palavra de Deus a partir da leitura deste livro, daquele livro, deste evangelho, daquele outro evangelho, principalmente dos evangelhos, dos 4 evangelhos, que a palavra de Deus continue sempre iluminando a sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz o Senhor vos acompanhe, graças a Deus.